E aí, tudo bem? Hoje eu quero te mostrar como é que eu faço para mixar o Kututin. O Kututin é o culto do departamento do DEPAD, é o Departamento de Adolescentes da Assembleia de Deus em Salvador. E esse culto ele acontece toda sexta-feira às 19 horas e o setup ele é um pouco parecido. Geralmente nós temos uma bateria, que ela fica um pouco à esquerda. Nós temos guitarra, baixo, violão e teclado. O teclado ele vem com duas vias para a gente fazer o estéreo, ou às vezes vem somente o mono por algum motivo. A gente tem uma dificuldade enorme aqui. Por quê? Então, a nossa maior dificuldade é com o investimento, porque a maior parte do dinheiro investido é investido na construção. E nós temos aqui uma LS9 com 32 canais, mais 32 canais digitais para a gente fazer aí a brincadeira. Nós temos uma Medusa bem antiga. A própria LS9 já é uma mesa antiga, né? Já é um console antigo. Mas tem também a LS9, uma Medusa. Atualmente nós estamos trabalhando com 3 lines funcionando bem. É isso mesmo. 2 lines na direita e um line bom na esquerda. Por causa dessa limitação bem peculiar, nós trabalhamos com o pan do master quase tudo para a direita, porque quando nós colocamos no centro as caixas que estão na esquerda, elas estão com um problema e elas já estão para ir para manutenção, mas enquanto não vai, nós estamos aqui nos adaptando. Então, para montar esse som, a gente vai colocar o direct box tanto para o violão quanto para guitarra, baixo talvez. Geralmente nem sempre a gente liga o baixo em linha, né, na mesa, porque a caixa por si só ela já supre todo o ambiente. E o teclado, provavelmente uma via só ou duas. Nós trabalhamos com uma só quando o tecladista ele já inserta o segundo teclado dele no próprio teclado principal, né? Ele trabalha com o XPS30 e ele tem o Mini Nova, e às vezes ele já endereça o Mini Nova para o XPS30 e sai um sinal só em mono. Então a gente só trabalha aqui com o sinal. A mixagem das vozes não é algo engessado, até porque toda hora algum membro do louvor ele vai tomar a frente. Às vezes a música James, por exemplo, um dos cantores que canta aqui, ou então a Juliana. Então está sempre tendo essa dinâmica de pessoas diferentes dirigindo o louvor, né? Falando mais alto ou cantando mais alto. E aí a gente está sempre aqui fazendo leveling, né? Mexendo nos volumes, né? Aqui no fader mesmo, aumentando e abaixando, para a gente ajustar de melhor forma os volumes das vozes, para que fique algo harmônico. Para ficar algo legal também, e a gente tem uma colinha ali nos vocais, a gente trabalha com um reverb. Eu acho que é um reverb. É um reverb hall ou um reverb plate? Cadê? É um reverb hall. Um reverb hall para ele dar aquela ambientação, tipo, como se a gente lembrasse assim um pouquinho do céu, sabe? Claro que nada de forma exagerada, é só para dar aquele famoso cheiro. A gente coloca um pouquinho para a voz ali se alongar um pouco, as sílabas elas durarem um pouco mais, ficar algo mais cantado. Às vezes no louvor mais intenso é até interessante a gente tirar, porque é muito rápido. Então as pessoas estão lá cantando, tem uma bateria entrando e não tem tempo de ficar se alongando muito as vocais, os fins das frases. Então a gente retira um pouco. E quando a gente está falando aqui de um som tão limitado quanto esse, quanto mais reverb é menos sinal de voz original que a gente vai conseguir colocar junto. Porque a gente tem um limite aqui, né, que é o volume que as caixas, os lines, esses poucos lines aguentam. Então a gente não pode também extrapolar muito. Muitas das vezes quando nós colocamos um volume de reverb a mais, nós abaixamos o sinal original para que não clipe o sinal já direto na master. O que pode acontecer, né? O sinal já chegar clipado na master, e aí, independente do som, se o sinal tá saindo clipado, o som vai ficar clipado. Mas em muitos dos casos a nossa mix ela não vai clipar.
o que vai clipar mesmo é a caixa. Às vezes ela está sensível, às vezes ela está muito sensível. Então às vezes ela dá uma chiada, às vezes ela começa a roncar. E aí é bem perceptível na hora do culto. E aí o que é que a gente faz? Abaixa o master. Não tem como fazer milagre. Também é por isso que os instrumentos, eles todos têm a sua caixa, e o volume dessa caixa é até alto se você comparar com o som de outras igrejas. Porque a gente aproveita o som para que a gente não tenha que aumentar muito o volume aqui e tome espaço na mixagem. Porque, por exemplo, se eu for colocar aqui guitarra valendo, violão valendo, bateria valendo, teclado valendo, não vai sobrar nada para voz. Quando eu colocar a voz, a caixa vai clipar e eu vou ter que abaixar tudo. Então o que é que a gente faz? A gente coloca os instrumentos, por exemplo, o teclado não tem uma caixa ali para ele, então a gente coloca mais o teclado. Guitarra, baixo, tem a sua caixa ali, então a gente já não coloca tanto, só quando precisa mesmo. Por exemplo, um solo de guitarra, nós aumentamos o volume aqui da guitarra na hora do solo, então vai dar um ganho a mais, as pessoas vão ouvir melhor. Bateria, a gente coloca principalmente o bumbo, a gente trabalha muito com o bumbo e a caixa, a gente trabalha com essas duas células. Porque os pratos aqui na igreja, eu vou mostrar para vocês agora, o teto é muito baixo, então os pratos e os timbres mais agudos, eles viajam e eles incomodam. Quando aqui tem a orquestra, é ensurdecedor, porque o teto é baixo e fica muito alto o som, fica muito alto. Então quando a bateria tá tocando ali no púlpito, mesmo sendo de longe, o som do prato ele chega aqui muito alto, e para quem tá na frente, pior ainda. Então a gente prefere nem microfonar o som do prato, porque senão ia ficar horrível. Então a gente dá preferência a microfonar as partes da bateria que não dão muito destaque, que é o bumbo, que é difícil de você tocar o bumbo muito alto, né? Então a gente coloca aqui, dá aquela tremida no coração, é legal. E a caixa, que a gente dá aquele destaque, né, pra gente marcar bem o bumbo, a caixa, e os pratos já chega bem. Então a gente consegue deixar a bateria bem marcadinha e a pessoa entender, pegar o ritmo. A gente tenta fazer um básico aqui bem feito, porque é o que dá pra fazer. Se a gente estivesse aqui com a X32 da vida, com um line perfeitinho, né, com um projeto acústico perfeito, que vai ser no tempo que está construindo, a gente estaria falando de outra coisa, a gente estaria trabalhando estaria trabalhando de outro jeito, né? Mas aqui é justamente onde a gente coloca a nossa criatividade e a gente coloca o nosso conhecimento em prática, porque nós somos bastante limitados pelos equipamentos e nós temos que extrair o melhor disso. E eu acho que isso aqui é quando a gente está sendo artista. Eu acho que isso aqui é quando a gente está sendo profissional. Eu não posso bagunçar muito, eu não posso extrapolar muito, né? Às vezes a pessoa tá ali falando, tem que tomar cuidado com o retorno, tem que tomar cuidado com as frequências que estão sobrando. É sempre uma aventura. Falando de realidade de Assembleia de Deus, nós estamos falando de um culto que a maior parte das pessoas, elas não passam o microfone antes de usar. Então, seja o pregador, o cantor e pessoas que têm oportunidade durante o culto, todas essas pessoas pegam o sonoplasta de surpresa. Então o sonoplasta ele tem que estar ali durante todo o culto, se movimentando, pensando, melhorando, ajustando o volume, ajustando o ganho, porque é muito da dinâmica da igreja, né? Às vezes vem o pregador com a voz mais grave, aí depois vem uma menina com a voz bem mais aguda, então você tem que estar sempre atento na hora de mixar. E é isso. Bom, eu acho que eu já expliquei o que tinha que explicar. Vocês viram aí também, eu coloquei as imagens, os inserts, e é assim que está acontecendo. Mas nós já estamos aqui, no caso eu e meu irmão, nós estamos aqui desde 2020, então são 4 anos aqui, com essa mesa, com esse som, com os equipamentos aqui, que claro, né, quebra um, conserta, compra novo, o som vai mudando aos poucos, mas a base, pelo menos a mesa, a medusa, os cabos, muitos cabos aqui são antigos, a gente está trabalhando com isso esses anos, então esse é mais ou menos como a gente trabalha. Se você gostou desse vídeo, compartilha com o menino do som da sua igreja, compartilha com o sonoplasta que você conhece, vai que ele assiste esse vídeo e tem um insight melhor que o meu, vai que ele assiste esse vídeo e tem uma ideia melhor de como mexer nesse som aqui. Então a gente tá aqui para agregar e crescer junto. Então é isso, pessoal, até a próxima, valeu!